Olá, seja bem-vindo, querido irmão, seja bem-vinda, querida irmã. Chegamos hoje ao final da 21ª semana do Tempo Comum. Vamos fazer juntos, nesses próximos minutinhos, esse encontro diário tão especial, tão iluminador para a nossa vida de fé, que é o encontro com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. Hoje é sábado, dia 27 de agosto, dia de Santa Mônica. E o Evangelho do dia de hoje é segundo Mateus, capítulo 25, versículos 14 a 30. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco para que, ao voltar, eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que tem será dado mais e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje continua novamente nos falando sobre a vigilância. Hoje ela é comparada por Jesus com a responsabilidade de administrar, cuidar, usar bem os talentos, os dons, as capacidades, as qualidades que Deus nos deu. E não existe nenhuma pessoa sequer que não tenha nenhum dom, nenhuma qualidade, nenhuma capacidade. Todos recebemos dons de Deus, uns mais, outros menos. A diferença é a maneira como cada um lida com eles, administra, usa esses dons recebidos de Deus. Os dons ou os talentos são como a semente. Quando se semeia, ela se multiplica, gera novas sementes, novas plantas, mas quando se guarda, ela continua sendo só uma semente ou apodrece. Se perde sem gerar outras sementes. Jesus nos ensina no Evangelho que administrar ou usar bem os dons que Deus nos dá é multiplicar esses dons, é não guardá-los só para si, mas colocá-los em comum para que todos se beneficiem deles. Foi para isso que Deus nos deu os dons, para nós os multiplicarmos. Os dons que Deus deu não são para nós mesmos, mas são sempre para os outros, para o bem comum de todos. Mas nem todas as pessoas sabem partilhar, usar corretamente os seus dons. Umas porque nem sabem que têm esses dons, nem sabem que receberam esses dons tão preciosos de Deus.
e outras porque se acomodam, têm vergonha, têm medo de Deus. Ou são egoístas e preferem cavar um buraco e esconder os talentos recebidos, como nós vimos no Evangelho de hoje. As pessoas que fazem isso, que escondem os seus talentos, os seus dons no chão, são aquelas pessoas que não fazem nada de bom para o seu próximo, que não fazem o bem, que sempre ficam arranjando uma desculpa para não assumir nenhum compromisso com a comunidade de fé, ou que ficam comparando os seus dons com os dons das outras pessoas e acham que o que têm é muito pouco e por isso não querem partilhar e se fecham no seu mundo, no seu individualismo, ou acham que o pouco que têm não precisa ser partilhado, que Deus e os irmãos e irmãs não precisam dele. O Evangelho nos mostra que Deus nos pede contas de todos os dons, de todos os talentos que Ele nos deu, que Ele nos confiou para administrar, para cuidar. E isso não porque Ele seja uma espécie de patrão capitalista, que só pensa em dinheiro, que só quer saber de lucro, mas sim porque tudo o que temos não pertence a nós, mas a Ele. Nós somos responsáveis apenas em administrar, cuidar bem dos dons divinos que Ele nos deu. Assim nós estaremos sendo servos bons, fiéis, merecedores de participar do banquete do reino do céu, da administração de coisas muito maiores, ou seja, seremos merecedores de participar da alegria divina. Mas se formos servos maus e preguiçosos, não cuidarmos bem do que Ele nos deu, não mereceremos nem este pouco que Ele nos deu. Então, meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje, ele nos leva a gente a nos perguntar: nós conhecemos os nossos dons, os nossos talentos, as nossas capacidades? E se não os conhecemos, por que não os conhecemos? E se conhecemos, sabemos dos dons e capacidades que temos, dados por Deus, estamos cuidando bem, administrando esses dons e talentos recebidos de Deus, colocando eles a serviço da comunidade, das pastorais, da vida do nosso próximo? Ou estamos enterrando, escondendo os nossos dons, como fez o homem do Evangelho? Pensemos nisso com muito carinho, com muita seriedade, meu irmão, minha irmã. Que Santa Mônica, que nós celebramos no dia de hoje, a mãe de Santo Agostinho, que viveu lá por volta do século III do cristianismo, ela que foi uma mulher muito devota, muito piedosa, cheia de fé, e que com muito esforço, com muita fé, com muita oração, dedicação, perseverança, conseguiu ajudar o seu esposo a se converter, também o seu filho Agostinho a se emendar, a encontrar o caminho da verdade e da vida. Que ela possa interceder por nós, que ela possa ser um exemplo bonito, muito claro para nós de como usar o dom, o talento, a capacidade que Deus nos deu para ajudar a transformar, a melhorar a vida do nosso irmão, da nossa irmã, da pessoa que convive conosco, da pessoa que sofre, da pessoa que precisa de nós. Que Santa Mônica nos inspire a sermos pessoas sempre perseverantes na fé, no amor a Deus e aos irmãos e irmãs. Que por intercessão de Santa Mônica, o bom Deus te abençoe e te conserve na alegria e na paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agradeço muito a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou no dia de hoje e ao longo de toda esta semana, nesses nossos encontros diários com Jesus no Evangelho. Te convido para que amanhã você faça com que o seu domingo seja realmente o dia do Senhor e vá celebrar a sua fé com a sua comunidade. Vá fazer esse encontro tão especial com Jesus no Evangelho lá na celebração dominical com a sua comunidade. E que na próxima segunda-feira, na próxima semana, você possa estar novamente aqui conosco para fazermos um novo encontro aqui com Jesus no Evangelho, o Evangelho na vida e na pastoral. Até semana que vem, se Deus quiser.